Olá, eu sou Hermínio Portes. É possível a pessoa menor de 18 anos de idade assumir obrigação alimentar? E se for possível, ela pode ser presa pela sua inadimplência? De início, gente, cabe lembrar que tudo que envolve alimentos, pensão alimentícia, é revestido de segredo de justiça. Isso significa que esse processo somente é restrito às partes e seus advogados, o que torna difícil a localização de julgados a respeito disso. Eu confesso que não encontrei nenhum julgado que trate essa matéria e, portanto, e da doutrina também não encontrei absolutamente nada. Portanto, eu tive que me socorrer de algumas legislações, lê-las e tentar passar o entendimento a que eu cheguei. Pois bem, o Código Civil diz que uma pessoa é apta para reger os atos da sua vida civil quando atingir a maioridade, ou seja, por si só, sem depender de absolutamente ninguém assistindo-a ou representando-a, para celebrar os seus atos, para assumir as suas obrigações, para celebrar contratos. Ela tem que atingir a maioridade. A idade prevista para isso vem elencado no artigo 5º do mesmo Código, que fala que é 18 anos de idade. Então, a partir dos 18, basta a livre vontade da pessoa, sem a indução de qualquer vício, dolo, coação. Basta a sua livre e espontânea vontade, ela assume a obrigação que ela bem entender, desde que seja lícito. Ela passa a responder pelos seus atos e a consequência deles. Mas a hipótese aqui versa sobre pessoas menores de 18 anos de idade. Isso significa que, em tese, não seria possível. Mas os incisos do artigo 5º do mesmo Código traz algumas exceções. Fala quando uma pessoa com menos de 18 anos de idade pode adquirir essa maioridade, que são as formas de emancipações, que são, primeiro, pela voluntariedade dos pais, quando esse menor tiver 16 anos, e mediante a lavratura de um instrumento público, aonde antecipa essa idade e lhe dá a capacidade para praticar os atos da vida civil. Pela celebração de casamento. Pela contração do casamento. Pelo desempenho de exercício público efetivo. Pela colação de grau de nível superior. E pelo desempenho em decorrente de empresa civil, comercial, mercantil ou relação de emprego, da qual origine a independência econômica desse menor. Nessas situações, o menor, muito embora com menos de 16 anos, com menos de 18 anos de idade, ele pode praticar os seus atos para a vida civil. Ele se emancipou, ou seja, adquiriu essa maioridade antes da idade prevista no Código Civil, que seria os 18 anos de idade. Pois bem, respondendo à pergunta inicial, sim, desde que o menor seja emancipado, menor de 18 anos, seja emancipado, não se vislumbre nenhuma das hipóteses de interdição e ele não seja indígena, ele pode assumir a obrigação alimentar. Vamos para a segunda parte. Sobre a sua prisão, se eventualmente restar inadimplente a obrigação alimentar. Nós sabemos que o artigo
5º, em seu inciso 57 da Constituição Federal, assim como o parágrafo 4º do artigo 528 do CPC, traz hipótese de que a dívida alimentar pode gerar a prisão. Isso não é absoluto, porque nem todos os débitos alimentares geram a prisão. Aliás, eu tenho um vídeo específico no meu canal. Verifique na playlist lá onde eu falo sobre as hipóteses, essas hipóteses, quando que uma pessoa pode ou não ser presa em decorrência da prisão alimentar. Bom, a única hipótese prevista no ordenamento jurídico para a dívida civil é a de alimentos. Portanto, no Código de Processo Civil, ele não traz a regulamentação sobre como será realizado, como simplesmente falando que a prisão será no regime fechado e o devedor deverá ficar separado dos presos com condenações criminais. Só isso. Em virtude disso, nós temos que nos socorrer do Código Penal. O artigo 31 e seguintes do Código Penal fala sobre as penas. Sabemos, sem adentrar no mérito de crime hediondo, reincidência, mas de maneira geral, as penas fixadas de 1 até 4 anos devem ser cumpridas no regime aberto. O que significa esse regime aberto? O preso, mediante a assunção de algumas obrigações que o juiz vai realizá-las diante de uma audiência admonitória, de que ele deve comparecer mensalmente, bimensalmente ou trimestralmente em fórum para demonstrar atividade ilícita, não frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos, não se ausentar da comarca sem autorização judicial, se recolher em sua residência após o seu trabalho. Então ele ficará livre, mediante o cumprimento dessas condições. As penas superiores a 4 anos e inferior a 8 devem ser cumpridas no regime semiaberto. O que significa? Em colônias agrícolas, onde o preso trabalha durante o dia e à noite ele tem que se recolher numa cadeia, num estabelecimento prisional para dormir. Durante o dia ele tem a liberdade de trabalhar e à noite ele tem que ficar preso. As penas superiores a 8 anos devem ser cumpridas integralmente no regime fechado, aonde existe literalmente 100% da perda da liberdade da pessoa. Ele fica recolhido. E fala que esse tipo de pena no regime fechado deve ser cumprido em estabelecimentos de média e máxima segurança. Bom, mas se a gente correr um pouquinho para cima ou para baixo, conforme vocês queiram interpretar, e chegar no artigo 27 do Código Penal, a gente vai verificar que lá fala que a imputabilidade penal inicia-se aos 18 anos de idade. Ou seja, uma pessoa com menos de 18 anos de idade não está sujeita aos crimes ou às previsões do Código Penal. Ora, a situação que a gente está discutindo aqui se trata de uma pessoa menor de 18 anos de idade. Então, o Código Penal proíbe. E lembrando, a emancipação que lhe foi dada numa das hipóteses do artigo 5º do Código Civil é apenas para efeitos civis. Não se estende para efeitos penais, só efeitos civis. Bom, diante disso, nós temos que nos socorrer ao Estatuto da Criança e do Adolescente, onde lá permite sim a perda da liberdade da pessoa menor de 18 anos. A única coisa que se muda é a nomenclatura. Maior de 18 anos se fala em prisão, menor do que 18 anos se fala em custódia ou internação. Então é possível, desde que em estabelecimento adequado. Então a prisão do menor também é possível. Agora, nós temos que pensar, temos que saber que essas penas do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e é previsto no Código de Processo Civil, elas possuem naturezas distintas. A pena do Código Penal, ela tem o caráter
ressocializadora. A pena tem um caráter de ressocializadora, ela vai ressocializar a pessoa. A pena prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem a função socioeducativa. A pena prevista no Código de Processo Civil, a única hipótese que é de prisão alimentar, ela tem um caráter pedagógico. O que significa isso? Em linhas gerais, traduzindo para o português coloquial, mais ou menos assim: olha, você assumiu a obrigação de pagar alimentos. Alimentos servem para suprir as necessidades vitais de uma pessoa que não consegue se manter. Então, garante a vida em si. Portanto, como você está lesionando supostamente uma vida, e nós não podemos tirar a sua, porque nós não temos a previsão de pena de morte no nosso ordenamento jurídico, então eu vou te punir com um direito do mesmo calibre, do mesmo grau, qual seja a perda da sua liberdade. Eu vou te colocar preso para dar o caráter pedagógico. Além do mais, essa sua inadimplência também gera a violação a um dos princípios basilares de sustentação da Constituição Federal, qual seja, o da dignidade da pessoa humana. É muito grave a inadimplência alimentar. Então, por esse motivo, você vai ficar preso. Então, esse tem o caráter pedagógico. Não deixe de pagar. Se pagar, eu vou te prender. É isso o aviso que o Estado dá com a decretação da prisão daquela pessoa. E lembrando, também, ela é diferente, não é uma pena que deve ser cumprida integralmente, ela apenas é uma punição, ela não tem aquele caráter de ressocialização ou de socioeducativa. Por quê? Estando presa essa pessoa, ela efetuando, o Estado dá essa oportunidade. Se você efetuar o pagamento do que você deve, imediatamente eu te coloco em liberdade. Não existe essa possibilidade lá nas penas reguladas pela infração a um dos dispositivos do Código Penal ou ao do Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá a pena deve ser cumprida integralmente. E lá existe a possibilidade, no caso do Código Penal, de progressão de pena, regime inicial fechado, indo para o semiaberto, indo para o aberto. Aqui não, é cumprido integralmente no regime fechado. Lembrando que essa pena não pode ser superior a 3 meses. E deve ficar em regime separado dos demais presos. Então, para a gente chegar na conclusão, temos que fazer uma mistura, nós temos que fazer uma união de vários dispositivos processuais e legais. Possibilidade do menor de 18 anos celebrar qualquer pacto ou assumir responsabilidade alimentar. Você pega lá o artigo 5º do Código Civil e seus incisos. A emancipação autoriza a celebrar tal conduta. Prisão. Pode ser preso? Sim. Existem as previsões legais estatuídas no inciso 57 do artigo 5º da Constituição Federal e no parágrafo 4º do artigo 528 do Código de Processo Civil. Menor ser preso. Custodiado, no caso. Sim. Estatuto da Criança e do Adolescente. Permite. Então, qual é a única diferença? O preso alimentar em condições normais maior de 18 anos de idade, ele não pode se misturar, não se pode misturar com os demais presos que não sejam nessas condições. Pode ficar, sim, com outros presos, desde que seja débito alimentar, mas não com outros presos com regime decorrentes de uma infração criminal. E, quando se trata de menor, essa diferenciação tem que ser mais acentuada. Um preso com menos de 18 anos de idade por dívida alimentar não pode ficar com um preso também de dívida alimentar com mais de 18 anos de idade. Tem que haver essa diferenciação, tem que haver a observância desses dispositivos legais. Atentando para isso, perfeitamente possível a decretação da prisão. Bom, gente, eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha sido útil, de valor, e se assim vocês considerarem, por favor, compartilhem, comentem.
Façam, escrevam algo, vamos discutir, vamos debater, vamos aumentar o nosso cabedal de conhecimento, vamos caminhar junto nessa estrada do saber jurídico. Eu faço essa proposta para vocês. Aguardo por vocês. Não se esqueçam, se inscreva no meu canal, ativem o sino, sigam nas redes sociais. Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima.